Eu já vinha acompanhando o trabalho da Eliane Potiguara pelas redes sociais. Eu comecei a acompanhá-la depois de uma entrevista que eu vi. E recentemente eu estou fazendo um curso ministrado pelo professor e também poeta Alberto Pucheu, intitulado Trilogia da Resistência, no qual eu tive contato com esse livro Metade Cara, Metade Máscara, e o poema Identidade Indígena. É um poema que tem mais de uma versão dele, e a versão que tem aqui no livro, né, é um poema que é dedicado à memória dos avós da escritora. E eu achei assim, um poema muito impactante. Eu confesso que eu resisti um pouco a fazer a leitura desse poema para gravação, porque a cada vez que eu leio o poema Identidade Indígena, eu sinto uma coisa que eu tenho chamado de um tremor interno. E eu tive medo de que ao gravar eu não fosse capaz de transmitir na gravação esse tremor, essa sensação impactante que o poema nos provoca. Nós optamos por vir gravar aqui no Parque Ecológico, na Reserva Ecológica de Nova Iguaçu, onde tem essa pedreira bonita toda a vida, né? E foi bonito que nós chegamos aqui um pouco mais cedo e nós fizemos toda uma preparação aqui nossa, não mexemos no ambiente, mas fizemos uma preparação nossa, pedimos licença às identidades indígenas que ainda caminham por essa terra. E houve um momento assim muito interessante enquanto eu estava fazendo a preparação, porque eu peguei o livro e fui ler sem gravar, sem nada ali, bem perto da pedreira. Foi um momento realmente muito impactante. Uma outra coisa bacana foi que quando eu tinha começado a gravar, chegaram aqui algumas pessoas, né? E foi muito bonito porque as pessoas pararam. Elas respeitaram o momento, né? Impactadas também, segundo a observação de Luíse, as pessoas também ficaram impactadas pela leitura, porque o poema realmente é esse poema forte, impactante. Ler um poema não é uma coisa simplesmente de você pegar o texto e repetir as palavras que estão ali. Ler um poema é você, de uma certa forma, comprar aquelas palavras, fazer com que aquelas palavras que são de outra pessoa se tornem também suas. Você está lendo o poema, mas é o poema que está lendo você ao mesmo tempo. O poema está te construindo. E para mim tem sido sempre uma alegria muito grande estar participando, estar vivenciando essa coisa da leitura poética em voz alta, a performance da poesia, que é algo que sempre me encantou. Eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo curtam o poema da Eliane Potiguara e, se possível, acompanhem nas redes sociais e colaborem com o trabalho dela. Ela que é a poeta, a inauguradora da literatura indígena no Brasil, é Eliane Potiguara, e que merece todas as nossas honrarias. Nosso ancestral dizia: temos vida longa, mas caio da vida e da morte, e range o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim, e nem tão pouco o compromisso que assumi perante os mortos, de caminhar com minha gente passo a passo e firme em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro, carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas não sou eu só. Não somos 10, 100 ou 1000 que brilharemos no palco da história. Seremos milhões, unidos como cardume. E não precisaremos mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre, a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não nos tem respeito. A migração nos bate à porta, as contradições nos envolvem, as carências nos encaram como se batessem na nossa cara a toda hora. Mas a consciência se levanta a cada murro e nos tornamos secos como o agreste, mas não perdemos o amor, porque temos o coração pulsando, jorrando sangue pelos 4 cantos do universo. Eu viverei 200, 500 ou 700 anos e contarei minhas dores para ti, ó identidade.
E entre uma contada e outra, morderei tua cabeça como quem procura a fonte da tua força, da tua juventude, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. E tomaremos de assalto moral as casas, os templos, os palácios, e os transformaremos em aldeias do amor, em olhares de ternura, como são os teus, brilhantes, acalentante identidade. E transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do futuro. E não passaremos mais fome, fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história. E não nos suicidaremos a cada século, a cada era, a cada minuto. E nós, indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural e o sumo de nossa ancestralidade nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculoses, desnutrição que irão nos arrebatar. Porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas de toda a existência humana. E os nossos corações? Nós não precisaremos catá-los aos pedaços mais do chão. E pisaremos a cada cerimônia nossa mais firmes, e os nossos neurônios serão tão poderosos quanto nossas lendas indígenas, que nunca mais tremeremos diante das armas e das palavras e olhares dos que chegaram e não foram. Seremos nós, doces, puros, amantes, gente e normal. E te direi, identidade, eu te amo. E nos recusaremos a morrer, a sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espiritual. Nós somos o primeiro mundo. Aí queremos viver para lutar. E encontro força em ti, amada identidade. Encontro sangue novo para suportar esse fardo nojento, arrogante, cruel. E enquanto somos dóceis, meigos, somos petulantes e prepotentes diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar nossa memória e ver os frutos de nosso país sendo divididos radicalmente entre milhares de aldeados e desplaçados como nós.